Meus irmãos, paz do Senhor Jesus estejam com todos. Aqui é Paulo falando. Estou aqui por meio deste vídeo. Quero compartilhar com vocês uma grande história, uma grande história na Bíblia que me surpreendeu e acredito que surpreenderá a muitas pessoas. Essa história é de uma mulher discriminada por todos, isolada. Ela era abandonada, desprezada. Ela era ignorada por toda a sociedade humana, mas para Deus ela não era. Para Deus ela era mais uma filha dele e ele resolveu salvá-la e mudar a sua história. Eu vou compartilhar com vocês a história dessa mulher que se chamava Raabe. Essa história tocou meu coração e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Eu vou ler o trecho na Bíblia que fala sobre a história dessa mulher e vou explicando passo a passo, de acordo com o que eu entendi, e acredito que essa história vai tocar no coração de você também, ou de algum parente seu, de algum familiar, de algum vizinho, algum amigo, alguma amiga. Acredito que essa história ela sirva de exemplo para muita gente, e muita gente precisa ouvir essa história e entender o quanto é importante. Amém? Meus irmãos, eu vou ler aqui a partir do livro de Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1, onde fala sobre a queda de Jericó. E junto com essa história está a vida da mulher chamada Raabe. Josué, capítulo 2, versículo 1. Começa assim: Josué envia 2 espias a Jericó. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide e conhecei a terra e a Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti, entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Versículo 4. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e o escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançarás. Porém ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho de Jordão,
até aos vaus, e, havendo eles saindo, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor, quem o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Sión e o Auge, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Versículo 11. O que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vós, peço que, pelo Senhor, que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro de que conservareis com a vida ao meu pai e à minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tem, de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide vós ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens desobrigados: Seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nós fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então o despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens
voltaram e desceram no monte, e passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes tinha acontecido. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Amém. Meus irmãos, essa passagem que eu li, acabei de ler aqui na Bíblia, no livro de Josué, ele relata o início da queda da cidade de Jericó. A cidade de Jericó foi destruída, suas muralhas indestrutíveis foram caídas, foram derrubadas com a permissão de Deus. Deus concedeu a queda de Jericó. Aí eu sempre me pergunto, por quê? Eu sempre ouvia falar sobre a derrota de Jericó. Mas por que Deus permitiu destruir a cidade tão grande, Jericó? Eu fui estudar e descobri que Jericó era uma cidade que estava localizada na região de Cananéia. E na região das Cananéias tinha muitas cidades, mas ela, Jericó, estava situada na passagem onde o povo teria que passar para alcançar a terra prometida que Deus prometeu a Abraão. Então, teria que passar por Jericó. E Jericó foi destruída não somente por isso. Jericó foi destruída com a autoridade de Deus, com a permissão de Deus. Por quê? Porque Jericó, há anos, há séculos, ela vivia em pecado. A cidade toda vivia em desolação, em pecado. Deus já tinha mandado a ordem, já tinha dado a chance de décadas e séculos para Jericó, o povo se arrependerem. Era um povo que idolatrava outros deuses. Era um povo que se prostituíam demais. Era um povo corrupto, cheio de corrupção, idolatrias, maldições, sacrifício de crianças. Eles sacrificavam crianças. Era um povo cheio de problemas. Mas não é só por isso. Deus deu a oportunidade para eles se arrependerem, se reconciliarem. Mas eles nunca deram ouvidos por anos, por séculos, por décadas. Era um povo que, aos olhos de Deus, não tinham mais jeito. Então Deus autorizou, deu a ordem, deu a estratégia para que Josué, juntamente com seu povo, conseguisse conquistar Jericó, onde foi uma das primeiras cidades a ser conquistada, que teve várias outras. E a cidade foi condenada, tinha que ser destruída por completo. Não poderia deixar nada inteiro, nada. Só era para ser aproveitado ouros, pratas e metais e recolher para a casa do Senhor. E nesse meio tempo havia essa mulher chamada Raabe, que por sinal era uma prostituta. Prostituta é uma mulher, é uma personagem que elas são recusadas pela sociedade, são discriminadas, elas fazem coisas erradas, elas vivem no pecado, mas Deus
deu a oportunidade a ela, deu perdão mais uma vez, resolveu salvá-la. Como eu li aqui, a partir do capítulo 2 do livro de Josué, ela, ouvindo falar de Deus, dos milagres que vinham acontecendo, ela só ouviu falar, ela não presenciou nenhum, ela só ouviu falar. Como a casa dela era uma casa muito visitada por viajantes, por homens que viajavam o mundo todo e traziam notícias de Deus. O povo israelita estava vindo, estava se aproximando, e juntamente com eles vinha acontecendo vários milagres. E ela, ouvindo falar, foi uma mulher muito sábia, usou sua sabedoria, estratégia e pensou: esse é o Deus verdadeiro. Esse que vos falam é o Deus que vai nos salvar. Então, acredito que Deus já tinha tocado no coração dela e ela resolveu colaborar com esta missão, ajudar estes homens que vinham se aproximando da cidade e que ela já estava sentindo e ouvindo muitos da cidade que o povo estava entristecendo com os reis de Jericó e que, um momento ou outro, Jericó ia ser dominada. E aí foi então onde ela se lembrou de Deus e Josué enviou os dois espias para espionarem a cidade de Jericó antes de serem atacada. E Deus tocou no coração dela e ela usou de sabedoria, fé em Deus e resolveu acolher aqueles dois homens. Ela resolveu ajudar aqueles homens que ela sentiu no coração dela que eram enviados por Deus. Eles iam espionar? Sim, eles iam espionar a cidade. Mas foi uma missão elaborada, concedida por Deus. E ela sentiu isso no coração dela. Ela temeu, lógico, porque ela estava colocando a vida dela em risco. Se o rei de Jericó soubesse que ela tinha os ajudado, ela tinha sido morta naquele exato momento. Ela tinha sido punida. Talvez ela, toda a família dela, apesar dela morar sozinha em sua casa, prostituição, mas ela ia ser punida sim, com certeza. Mas ela arriscou, arriscou a sua própria vida, mas por uma causa justa, um sentimento de Deus que ela sentiu naquele momento. E ela fala exatamente aqui, ó, porque temos ouvido, no versículo 10 do capítulo 2, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Ou seja, ela ouviu os milagres que vinham acontecendo por Deus, juntamente com seu povo de Israel. Então, ela falou, disse no versículo 9, e disse aos homens, bem sei que o Senhor vosso deu esta terra, que o pavor de vós caiu sobre nós, que todos nós, moradores da terra, estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísseis do Egito, e que fizeste os dois reis dos amorreus, a Sion e a Og,
que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Aí aqui ela revela quem é Deus. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ou seja, aqui ela já estava com a plena certeza de que Deus é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o nosso único Salvador. E Ele pode tudo. Ele consegue tudo. E tudo é conquistado com a permissão dele. Certo? Então aqueles homens responderam: vossa vida responderá pela vossa até a morte. Ou seja, os homens reconheceram o esforço dela, reconheceram o que ela fez. Elas os esconderam. Ela escondeu os dois homens em casa. Ela poderia ter sido morta se os soldados do rei de Jericó só imaginassem que aqueles homens estavam escondidos na casa dela, ela seria morta, pode ter certeza. Mas não, ela foi corajosa. Ela escondeu os dois homens enviados por Deus e fez um acordo com os homens. Ela foi muito esperta, muito esperta. Ela pediu aos homens que Deus dando a cidade a eles, pediu para que eles que prometessem a ela que livraria ela e a casa dela da morte, porque ela sentia, ela sabia que toda Jericó ia ser destruída. Então ela usou de sabedoria com os soldados de Josué e ela conseguiu. Ela conseguiu fazer o acordo com aqueles homens. Ela conseguiu o juramento daqueles homens. Os homens responderam: pois assim seja. Se nós conseguimos entrar em Jericó, vamos deixar marcado sua casa. Você vai amarrar um cordão vermelho na janela de sua casa, vai acolher toda a sua parentela, seu pai, sua mãe, suas irmãs, seus irmãos, seus cunhados, seus parentes. Você vai juntar o máximo de familiares que você tem e por dentro da sua casa, que ao entrarmos na cidade de Jericó, no meio da destruição, no meio da guerra, nós o livraremos sua casa e quem estará dentro dela. E assim ela fez. Ela confiou naqueles dois homens, confiou na promessa dos homens. E acredito eu que ela deve ter ficado muito apreensiva no decorrer desses dias. Foram 7 dias de estratégias, de formas de batalhas para poder as muralhas de Jericó ser destruídas. Deus deu a estratégia a Josué e ele fez bem direitinho do jeito que Deus falou e eles conseguiram entrar na cidade. As muralhas caíram sem eles fazerem muito esforço. Eles conseguiram entrar na grande cidade de Jericó. E aí começou a destruição de fogo, guerras de espadas. E eles foram dominando e dominando e dominando. E até que, lá no capítulo 6, no versículo 22, Josué, um líder muito sábio, competente e temido, ele se lembrou do juramento que os dois espias dele fez à mulher.
prostituta. No versículo 22 do capítulo 6, ele diz: Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, com lhe tendes, como, como lhe tendes jurado. Ou seja, ele deu a ordem aos dois espias: vai lá na casa daquela mulher prostituta que vocês foram acolhidos e fizeram um juramento, e tira ela de lá, juntamente com todos os familiares dela, sã e salvo. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha, tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém, depois a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até os dias de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a cidade de Jericó. Ouviu, meus irmãos? Então não importa que você seja, que você está fazendo, se você está no pecado, se você está sendo isolada da sociedade, se você está sendo abandonada, se você está passando por uma isolação, uma depressão, um isolamento social, isso é muito ruim, mas você só precisa de Deus. Você precisa ter fé em Deus, orar a Deus, clamar a Deus, pedir a Deus, pedir perdão, e Deus vai lhe dar a salvação, assim como ele deu à prostituta Raabe, e toda sua família foi salva diante daquela guerra. Isso é um verdadeiro amor e transformação da parte de Deus. Deus o transformou aquela mulher, deu a segunda chance a ela, salvou ela, a casa dela, a família dela, o pai dela, a mãe dela. Ou seja, ela ficou muito feliz, foi muito honrada por Deus. Toda a cidade foi destruída. Mulheres, homens, crianças, animais, tudo foi tocado fogo. Mas a casa dela não. A casa dela foi isolada, foi marcada pelo sangue do Cordeiro e ninguém tocou, só para salvá-la. Então, meus irmãos, esta história me comoveu demais. Essa mulher era uma prostituta, ela fazia coisas erradas, ela era, ela vivia praticamente fora da cidade. E mesmo assim, Deus resolveu salvá-la, mudá-la a sua vida. Essa mulher foi tão abençoada após esse acontecimento, mas foi tão abençoada. Não morreu nenhum integrante da família. Ela conseguiu, olha, que ela era uma mulher desprezada pela própria família. Ela tinha a reputação de prostituta. Sabemos que muitas famílias não aprovam esse tipo de profissão, não aprovam esse tipo de ato que alguém da família faz.
mas ela foi transformada por Deus. Ela teve a oportunidade diretamente de Deus para se mudar, para mudar sua história, mudar sua vida, e ainda teve a honra de salvar toda a sua família de uma grande destruição. Amém? Então tenha fé, não desista, procure a Deus, clame a Deus, ore a Deus, peça a Deus. Então, meus irmãos, é isso que eu queria passar para vocês. Se ela era uma prostituta, a mulher da vida, discriminada por toda a sociedade, Deus resolveu salvá-la, mudá-la a sua história, transformá-la em uma nova pessoa. Deus honrou demais a ela, concedeu que ela se salvasse e ainda salvasse a sua parentela todinha. E algo mais. Lá na frente, lá na Bíblia fala, isso é história para próximos vídeos, que ela foi tão honrada que ela conseguiu fazer parte da genealogia de Jesus, onde nasceu na terra o nosso Senhor, nosso Salvador. Ela fez parte ainda da genealogia de Jesus. Em outro vídeo, talvez eu conte isso para vocês. Então Deus honrou essa mulher demais. Não era o que ela fazia, não era os pecados que ela cometia que o crucificaria. Deus perdoou, Deus perdoa, Deus perdoa você. Não importa o que você esteja fazendo, o importante é que você se arrependa, se procure a Deus, clame a Deus, ore a Deus, busque a Deus, e Ele livrará de todos os males e mudará a sua vida para sempre. Acredite, tenha fé. Amém? Obrigado por ter ficado neste vídeo. Pode ser um vídeo simples, de forma elaborada simples, mas foi feito com muito amor, carinho e toque de Deus. Eu vou fazer vídeos assim, de acordo com o que Deus for me mostrando para me falar, eu vou falar e vou compartilhar com todos vocês. Amém? Deus esteja convosco e não desista. Continue na fé que Ele mudará a sua história. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, compartilhe com alguém que esteja precisando de ouvir essa história. Algum familiar, algum amigo, algum parente. Todos nós devemos compartilhar a palavra de Deus. É isso que eu estou fazendo. É isso que eu espero que todos vocês façam. Amém? Fiquem em paz. Em nome de Jesus. Obrigado.